O silêncio no corredor do hospital sempre teve um peso diferente durante a madrugada. Para o Dr. Elias, esse peso era ainda maior hoje. Era sua última noite de plantão, o desfecho de 30 anos dedicados a interpretar as sombras e as luzes que compõem o interior do corpo humano. Sentado em sua cadeira de couro desgastada, iluminado apenas pelo brilho frio e azulado dos negatoscópios, ele observava as imagens que desfilavam diante de seus olhos cansados. Para muitos, aquelas manchas cinzentas eram apenas ossos e órgãos, mas para Elias, cada chapa era um confessionário silencioso. Ele aprendeu cedo que os raios-x não mostram apenas fraturas ou tumores. Eles revelam os segredos mais profundos que as pessoas tentam esconder até de si mesmas. Verdades metálicas e sólidas que o silêncio não consegue apagar. Elias lembrou-se vividamente de um homem que entrou na emergência queixando-se de uma falta de ar persistente e uma dor aguda no peito que nenhum médico conseguia explicar de forma satisfatória. Ele havia perdido a esposa meses antes, e todos acreditavam ser apenas a manifestação física do luto extremo. No entanto, quando Elias revelou o filme da radiografia, seus olhos se arregalaram. No lobo inferior do pulmão direito, brilhava perfeitamente a silhueta de uma aliança de ouro. O homem, em um momento de desespero e distração, havia aspirado o símbolo de seu compromisso. O metal que deveria estar no dedo estava literalmente impedindo-o de respirar, como se a própria memória da falecida estivesse tentando ocupar todo o espaço do seu fôlego vital. Era a prova de que a dor emocional pode, por vezes, se materializar de formas fisicamente impossíveis. Mudando o foco para outra imagem antiga, Elias relembrou o operário da construção civil. O homem chegou caminhando tranquilamente, reclamando apenas de uma enxaqueca chata que não passava com analgésicos comuns. Quando a imagem lateral do crânio surgiu na tela, a sala de laudos ficou em um silêncio absoluto. Havia 6 pregos de aço de 10 centímetros cravados profundamente no cérebro do homem. Ele não tinha ideia de como haviam parado ali, ou talvez sua mente tivesse bloqueado o trauma de um acidente terrível com uma pistola de pregos de alta pressão. Era um milagre da sobrevivência, uma resistência biológica que desafiava qualquer lógica médica, mostrando que o corpo humano é capaz de suportar invasões brutais enquanto a mente consciente continua fingindo que tudo está normal e seguro. O arquivo seguinte trazia um peso ético que ainda fazia Elias apertar o maxilar com força. Era o raio-x de uma paciente idosa com dores abdominais crônicas. Ao examinar a imagem, Elias encontrou um par de tesouras cirúrgicas, perfeitamente preservadas e abertas, esquecidas dentro da cavidade abdominal por um colega de profissão décadas atrás. Aquilo não era apenas um objeto estranho. Era a evidência de uma traição da confiança institucional. Um erro grosseiro oculto pelo tempo que agora gritava sob a luz da radiação. Elias guardou aquele segredo por muito tempo, sentindo a corrosão daquela negligência médica em sua própria consciência, questionando os limites da lealdade entre colegas e o dever sagrado para com o paciente que sofre em silêncio. Havia também o caso do homem que a equipe chamava de homem magnético. No monitor, o estômago dele parecia um depósito de ferro velho desorganizado. Colheres, garfos e pedaços de arame formavam um emaranhado denso e metálico. Não era um acidente, mas um grito desesperado por socorro. O paciente, sofrendo de graves distúrbios emocionais, ingeria os talheres para sentir o peso da própria existência, como se a densidade do metal pudesse ancorar sua alma fragmentada a este mundo físico. Antes de continuarmos essa jornada pelas descobertas mais bizarras da radiologia, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está nos assistindo. Sua presença torna essas histórias reais ainda mais impactantes para todos nós. Mas nada se comparava à tarde em que um jovem soldado foi levado às pressas para o setor de trauma. O ambiente, geralmente estéril e calmo, transformou-se em um cenário de pânico contido e tensão elétrica. O raio-x revelou algo aterrorizante. Uma granada de bocal viva estava alojada profundamente na face do soldado, logo abaixo da base do crânio. Qualquer movimento brusco, qualquer erro mínimo na manipulação do paciente, poderia detonar o explosivo e destruir metade do hospital em segundos.
O medo da morte iminente era palpável no suor frio de todos, e Elias teve que manter as mãos firmes como mármore enquanto guiava os cirurgiões através daquele campo minado de carne e osso. Agora, no fim de sua última jornada, Elias puxou uma gaveta trancada no fundo da mesa. Tirou de lá uma pasta amarelada, marcada apenas como caso 0. Era algo que ele nunca registrou no sistema oficial do hospital, um segredo que carregava sozinho há exatos 30 anos. Ao colocar a primeira imagem contra a luz do negatoscópio, suas mãos, geralmente firmes como rocha, começaram a tremer incontrolavelmente pela primeira vez. O que ele via ali desafiava tudo o que ele acreditava sobre a vida, o destino e o tempo. Elias respirou fundo, tentando controlar o tremor que percorria seus dedos diante daquela pasta antiga. O caso 0 era o fantasma que o acompanhava, mas a noite ainda não terminara, e a realidade batia à sua porta com mais casos que desafiavam o entendimento comum e a própria lógica da sanidade. Ele guardou a pasta por um momento, precisando de ar, e sua mente vagou para outras imagens que marcaram sua alma durante aquelas décadas de penumbra. Ele se lembrou, com uma clareza incômoda, da radiografia de um homem que chegou à emergência com um segredo frágil e impossível. Na tela, o contorno nítido de uma lâmpada incandescente brilhava no interior do corpo. O que mais assombrava Elias não era a natureza bizarra do objeto, mas o fato de que o vidro, tão fino e vulnerável, permanecia perfeitamente intacto dentro de um ambiente de pressão e movimento. Era uma metáfora cruel da própria vulnerabilidade humana. Somos capazes de carregar perigos cortantes e explosivos dentro de nós, mantendo uma aparência de integridade por puro milagre ou uma tensão silenciosa que nos mantém inteiros até que algo finalmente quebre. A fragilidade humana assume formas ainda mais devastadoras quando envolve a inocência desesperada. Elias fechou os olhos e viu, como se fosse hoje, o raio-x de uma menina de apenas 6 anos. No fundo do seu pequeno estômago, o metal das chaves de casa brilhava como um tesouro roubado na escuridão das entranhas. Quando questionada pelo médico, entre soluços que partiam o coração de qualquer um na sala, a criança confessou que as havia engolido para que os pais não pudessem abrir a porta e sair de casa. Ela acreditava na sua lógica infantil e pura, que se as chaves estivessem dentro dela, a família permaneceria unida, trancada para sempre em um abraço de metal e carne que impediria a separação iminente. O amor, Elias percebeu naquela noite, pode ser uma substância pesada e difícil de digerir, transformando-se em um fardo físico que as crianças carregam quando as palavras falham. O tempo passava e a tecnologia mudava, mas a estranheza das motivações humanas permanecia constante. Ele recordou um caso de isolamento moderno, onde a radiação revelou um telefone celular inteiro, pulsando dentro de um homem que vivia em reclusão. O aparelho, escondido para manter uma conexão secreta e proibida com o mundo exterior, parecia um coração mecânico e invasivo na imagem estática. A luz da radiação capturava a solidão de alguém que preferia o risco de uma obstrução fatal ao silêncio do abandono total. E por falar em riscos, Elias sorriu de forma amarga ao lembrar da ladra de joias que passou por sua sala. Suas entranhas estavam decoradas com colares de pérolas e anéis de diamante, uma radiografia que parecia uma vitrine de luxo em meio ao caos biológico. A ganância era ali revelada de forma nua, onde o brilho das pedras preciosas não conseguia ocultar a escuridão do crime cometido contra o próprio bem-estar em nome de uma riqueza efêmera. Talvez o caso mais impressionante de sua carreira, que o fez questionar as leis da biologia, tenha sido a barra de ferro de 60 centímetros. Um trabalhador chegou ao hospital após um acidente que deveria ter sido instantaneamente letal. A barra atravessara seu tronco de lado a lado, passando a milímetros de artérias vitais e órgãos cruciais, saindo pelas costas como se o homem fosse apenas um esboço de papel atravessado por um lápis. A ciência não conseguia explicar como ele permanecia consciente, relatando apenas uma pressão desconfortável. Aquela imagem mudou para sempre a visão de Elias sobre a vida. Ela mostrou que o corpo humano possui uma resiliência teimosa, uma vontade de existir que desafia a física, o metal e até as probabilidades estatísticas da medicina. De repente, o telefone na sala de laudos tocou,
rompendo o silêncio denso da madrugada com um som estridente e quase agressivo. Elias atendeu com uma voz rouca pelo cansaço, e seu coração parou por um segundo ao ouvir a voz do outro lado. Era ela. O nome que ele tentara apagar de sua memória por 3 décadas. O rosto que ainda visitava seus sonhos e que era a razão oculta por trás de sua melancolia crônica. Ela estava na recepção da emergência, pedindo um exame de última hora sob recomendação médica. O passado e o presente de Elias colidiram frontalmente naqueles corredores frios, e o radiologista sentiu o peso de 30 anos desabar sobre seus ombros. A enfermeira trouxe o filme ainda úmido, o último exame que Elias realizaria antes de entregar seu jaleco e se retirar para o silêncio da aposentadoria. O veterano posicionou a chapa no negatoscópio com uma reverência quase religiosa, as mãos finalmente parando de tremer pelo choque da realidade. A luz branca atravessou o plástico escuro, revelando a arquitetura interna da mulher que ele um dia amou mais do que a si mesmo. Mas Elias não viu apenas a patologia que o médico suspeitava. Seus olhos se fixaram em um ponto específico, logo acima da silhueta do coração. Ali, flutuando entre as costelas e o tecido muscular, havia um objeto metálico, pequeno e incrivelmente detalhado. Elias sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele reconhecia aquela forma perfeitamente. Era um desenho que ele mesmo havia esculpido em um pingente há 30 anos. Um objeto que ele jurava ter perdido no dia em que se separaram. Ela o carregava ali, literalmente fundido à sua existência, durante todo esse tempo. Elias permaneceu imóvel, o brilho frio do negatoscópio refletido em suas pupilas cansadas e úmidas. O pingente estava lá, uma pequena âncora de prata que ele mesmo moldara em uma oficina de joalheria improvisada há 3 décadas, agora encravada de forma permanente no tecido cicatricial próximo ao ápice do pulmão esquerdo dela. Como ele fora parar ali? Teria sido um acidente doméstico ou um trauma físico que ela nunca mencionou durante os longos anos de silêncio que se seguiram à separação? Ou talvez, em um momento de desespero metafórico que ele desconhecia, o objeto fora empurrado para dentro de sua própria biologia por um golpe irônico do destino. A decisão de revelar o que via pesava mais do que qualquer avental de chumbo protetor. Revelar a presença daquela joia significava reabrir uma ferida emocional que o tempo, com sua paciência geológica, tentara fechar com camadas sucessivas de esquecimento. Para ganhar fôlego e acalmar o pulso, Elias desviou o olhar para a pilha de exames de rotina que ainda aguardavam sua assinatura final. Ele precisava de distância emocional antes de confrontar a presença daquela mulher. Pegou a chapa de uma senhora idosa que reclamava de dores cervicais lancinantes há mais de 40 anos. O diagnóstico anterior fora preguiçoso, rotulando-a com uma simples melancolia da idade. Mas o raio-x revelou uma verdade metálica perturbadora. 50 agulhas de acupuntura, finas como fios de cabelo, haviam sido esquecidas sob sua pele durante um tratamento mal executado na juventude. Elas migraram silenciosamente, como pequenos peixes de aço navegando por rios de músculo e nervos, causando uma agonia real que todos ao seu redor julgavam ser apenas fruto de sua imaginação. Era o item 11 de sua lista interna de horrores. A prova física de que a dor invisível muitas vezes possui uma estrutura tangível e afiada. O plantão avançava como um trem fantasma pelos trilhos da madrugada silenciosa. O próximo caso era o ápice do bizarro, uma imagem que desafiava a física e o pudor. Uma garrafa de vidro inteira, perfeitamente preservada e intacta, alojada em uma cavidade onde o bom senso dizia ser impossível. O silêncio que se abateu sobre a sala de cirurgia quando a luz da radiografia confirmou a presença daquele objeto foi um vácuo de puro constrangimento. Como o vidro não se estilhaçou sob a pressão dos órgãos, Elias via naquela garrafa a solidão extrema de um ser humano tentando preencher um vazio interno com um objeto externo de forma desesperada. Pouco depois, ele revisou o caso de 2 crianças trazidas às pressas pela assistência social. O raio-x mostrava pequenos círculos negros empilhados em seus intestinos, ímãs de geladeira. Sozinhos, eles eram inofensivos, mas quando ingeridos em sequência, a física básica tornava-se uma sentença de morte silenciosa.
Os imãs se buscavam através das paredes das alças intestinais, realizando um beijo mortal que pinçava o tecido vital e interrompia o fluxo da vida. Era o perigo invisível disfarçado de diversão infantil, uma lição cruel sobre como a atração pode se transformar em destruição fatal quando ocorre no lugar errado. Antes de retornar ao seu drama pessoal, Elias deparou-se com o item 14. Um parasita calcificado. Uma criatura que invadira o hospedeiro anos atrás e, incapaz de ser expulsa pelo organismo, fora encapsulada pelo sistema imunológico em uma tumba de cálcio. Era um fóssil biológico, um invasor transformado em pedra dentro das entranhas de um homem que viveu décadas sem suspeitar que carregava um monumento ao seu próprio sistema de defesa interna. Finalmente, os olhos de Elias voltaram-se para o raio-x dela. O pingente. O item 15 de sua longa jornada na escuridão. Ele percebeu que o caso 0 continha o exame original de 30 anos atrás, onde o objeto já aparecia como uma sombra ignorada pelo seu eu mais jovem, cego pelo turbilhão da separação. Ela carregou seu presente, seu pedaço de alma, literalmente fundido ao peito durante toda a vida. Elias tomou sua decisão final. Ele laudou a patologia médica necessária para o tratamento urgente dela, mas manteve o segredo do pingente guardado sob seu próprio peito, omitindo-o do relatório oficial. Algumas verdades são pesadas demais para a consciência e belas demais para serem profanadas pela análise técnica da medicina fria. Ele desligou os negatoscópios, sentindo o zumbido das máquinas finalmente silenciar. Ao caminhar pelos corredores agora desertos, Elias sentia que sua missão fora concluída com uma redenção silenciosa e inesperada. Ele não levava nada daquele hospital além de seu jaleco dobrado e a paz de saber que todos nós somos museus de coisas não ditas, de agulhas esquecidas e de amores que a radiação revela, mas que só o coração humano pode realmente interpretar com clareza. Ele saiu para o ar fresco da manhã, enquanto o primeiro sol começava a iluminar o que o raio-x jamais seria capaz de alcançar.